Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. Quero estudar hoje com você uma das mais lindas declarações de Jesus. Este texto tem sido usado por centenas e centenas de pregadores ao redor do mundo. Ele tem sido objeto de muitos sermões nas mais diferentes igrejas e continua muito atual e útil, mesmo após ter sido proferido há 2000 anos atrás. Ele não é considerado como uma profecia de Jesus, mas se você prestar bem atenção, vai encontrar nele o prenúncio de um bem não de forma automática, e sim de forma condicional. Aí está o elemento profético. O texto apresenta a seguinte mensagem: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Vamos dividir a mensagem em duas partes. A primeira é um convite, vinde a mim, e a segunda é apenas colher os frutos de uma ação correta, e eu vos aliviarei. O que Jesus queria dizer quando apelou para os seus ouvintes para que se aproximassem dele? Jesus queria dizer com isto que seus ouvintes não deviam esperar encontrar o caminho da vida, o caminho da verdadeira sabedoria e do descanso ouvindo o que os chamados sábios e entendidos de sua época diziam. Havia nos dias de Jesus muitos outros mestres que tinham também os seus discípulos e ensinavam muitas coisas. Porém, surge no cenário de Israel um novo mestre, com algumas características diferentes, estranhas até. Ele não havia estudado em nenhuma das escolas famosas da época. Não tinha uma ascendência familiar famosa. Não era de uma família rica. Ele não tinha um pai terreno, somente mãe. Os ensinos dele contrariavam muitos conceitos dos mestres da época. Jesus chegou a comparar os mestres anteriores a cegos guiando cegos. Mateus 15, versículo 14. Consequentemente, a doutrina, os milagres e curas de Jesus atraíam grandes multidões. E então, o mestre da Galileia faz um convite para que as pessoas não fossem atrás dos sábios daquele tempo, porque eles não podiam ajudá-los a encontrar o caminho da verdadeira felicidade. A única esperança, o caminho, era ele próprio. Realmente não era fácil ser um discípulo de Cristo naqueles tempos. Era preciso coragem acima de tudo. Um desafio aos padrões comportamentais e acadêmicos, além de religiosos, do primeiro século da era cristã. Veja que a profecia, se é que podemos assim defini-la, era condicional. Aquele que aceitasse este novo mestre e se tornasse um dos seus discípulos, ganharia algo muito especial, ou seja, teria suas necessidades espirituais satisfeitas. Vinde a mim era uma expressão que dizia que ele era o único que podia mostrar de forma simples e clara como era o Pai. A expressão todos os que estão cansados não quer dizer que Jesus estava falando da canseira física. Jesus estava falando da canseira espiritual. Muitos dos seus irmãos estavam cansados com a religião apresentada pelos líderes espirituais da época. Este convite tinha um significado especial para a multidão que ouvia, porque a religião de Israel se havia degenerado até chegar ao ponto de se tornar um incansável
e trabalhoso intento de se salvar pelas obras. A humanidade inteira levava muitas cargas pesadas, mas a mais pesada de todas era o peso do pecado. Além de todas as cargas que a vida naturalmente coloca sobre os que nascem neste mundo, os escribas e fariseus haviam colocado muito mais fardo e obrigações sobre os judeus, e acabavam ficando insuportáveis ou impraticáveis. Ouça o que ele disse em Mateus 23, versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Assim, nesse clima de confronto entre os ensinamentos farisaicos e de Jesus, é que o povo devia escolher ou decidir. O oferecimento de Jesus era incomparavelmente diferente e melhor. A religião dos rabinos servia para extinguir qualquer lampejo de vida que porventura viesse a surgir, e como resultado era de se esperar a tristeza e o desânimo por parte do povo. A religião de Jesus trazia vida e esperança a alguém que tivesse um pouco de alento em seu corpo, e o resultado que se via eram pessoas felizes, porque o maior peso, que era o pecado, era apresentado com uma nova forma de resolvê-lo. Quando alguém aceita o convite e vai a Jesus e ali deposita todos os seus pecados, sai confiante e com a certeza do perdão, sem precisar pagar qualquer coisa. Isto, amigo ouvinte, é muito gratificante. É semelhante a uma pessoa que tem uma grande dívida e num determinado dia alguém lhe dá a notícia que ele não deve mais nada. Tudo está pago. Ele vai até o local onde tinha a dívida e confere. Tudo está pago. Tudo foi perdoado. A profecia diz que após aceitar o convite de Jesus e ir e deixar que Ele cuide de nossas dívidas, o sentimento que temos é o de descanso. E nesse contexto, o descanso quer dizer reanimar, reviver. E o que mais faz Jesus? Ele troca os fardos, tira de nossos ombros o peso do pecado, da culpa, alivia a nossa carga, pois coloca sobre nós a tarefa de amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Amigo ouvinte, você já fez isso? Já aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal? Se ainda não, faça-o agora. Creia nele para estar seguro. Creia nas mensagens dele para prosperar e viver eternamente. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca direção. Este é o programa 157 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.